boa noite, tudo bem com vocês? Vou começar mais um episódio agradecendo pela audiência que vocês estão me proporcionando aqui. Muito obrigada. Os nossos últimos episódios eu estou recebendo feedbacks maravilhosos. O canal está crescendo, muitos comentários. Muito obrigada a cada um, cada uma de vocês. Aqui nós somos maioria mulheres, né? Mas os homens também estão aqui dando uma bisoiada. Muito, muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz. O Instagram também está crescendo, @purple.podcast. Coloca aqui para o pessoal seguir. E se você está passando por esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, se junte aqui a nós, adicione aí as notificações. E hoje a gente vai falar de um tema. Mais uma vez, a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente estava conversando aqui antes do episódio começar. E, assim, não dá vontade de parar de falar disso nunca, porque é um assunto muito importante e, com toda a certeza do mundo, alguém que você conhece, você ou alguém que você conhece, vai precisar assistir esse vídeo. Então, já encaminha, marca alguém, mostra para alguém. A gente precisa fazer esse tipo de informação viralizar cada vez mais. Eu estou hoje aqui com a doutora Flávia Freitas. Ela é psicóloga, terapia cognitivo-comportamental. Trabalha com hipnose, constelação sistêmica e muitas outras coisas. Ela trabalha há mais de 20 anos atendendo pessoas com toda essa sabedoria que ela tem. E ela está aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Muito obrigada, doutora. Muito bem-vinda. E nossa, eu estou muito feliz de estar aqui e a gente poder falar desse assunto em setembro, né? Que é Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre depressão, enfim, e esses desdobramentos. Muito obrigada. É um prazer meu, Carol. Agradeço o convite. E o que eu puder contribuir aí nesses anos de experiência, né? Com a psicologia e com dicas, com orientações, com estigmas, eu vou com o maior prazer contribuir aqui com você. Então, vamos começar. Eu estava até conversando com a doutora aqui no bastidor, contando que eu tive uma convidada falando sobre depressão, mas ela é uma paciente, ela não é psicóloga, é a Bebel. Beijo, Bebel, se você estiver vendo. Foi um episódio muito divertido, porque ela contou para todo mundo que ela tem depressão desde 14 anos, que ela foi diagnosticada, ela já tem 40, e convive super bem com isso, mas nós não falamos de depressão com tanta propriedade, com termos técnicos, com esse conhecimento todo que um profissional da área da saúde pode falar. Eu vou falar aqui só um dado, eu vou começar falando sobre um dado, e aí a gente vai começar, porque a doutora, que é a dona do microfone aqui hoje, é ela que vai falar. A gente está no Setembro Amarelo, que me corrija se eu estiver errado, é o mês de combate à prevenção, prevenção ao suicídio, é isso? Isso, conscientização e prevenção, né? E dia 15 foi o Dia Mundial de Conscientização da Depressão. Olha só. Então, setembro ele tem esses dois links aí muito importantes, né? Que é conscientizar, porque a depressão, ela é a doença que mais causa suicídio no mundo. Olha, então tem tudo a ver. A gente está no time certo para falar sobre isso, quer dizer, isso é para falar a vida inteira, o ano inteiro, mas a gente está num momento que a gente vai ter muita, muita publicidade sobre isso. Eu trouxe um dado aqui, doutora, que diz assim, que segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E no Brasil são mais de 11 milhões de casos. E ela ressalta ainda, a OMS, que várias circunstâncias e condições de vida no mundo atual, sobretudo econômicas, financeiras, sociais e culturais, vêm sendo relacionadas à depressão. O que de fato, doutora, o que é a depressão? Depressão é uma doença, né? Depressão é desordem química no cérebro, Carol. Acho que isso daí é o básico a ser explicado para qualquer pessoa, né? Para familiar, para pessoa que sofre dessa doença. Nosso cérebro, ele é físico, né? Ele tem uma estrutura física e química, né? Existem as sinapses, existem os neurotransmissores. Quando alguns neurotransmissores do bem-estar não estão... Vou tentar falar uma linguagem bem simples, tá? Bem de fácil entendimento. Sim. Quando eles não estão em equilíbrio, eles podem causar a depressão. Então, o quadro, né, os sintomas são devidos a esse desequilíbrio químico. Então, existem alguns estigmas, né, sobre a depressão, mas depressão é doença, né? Tem várias formas de chamar, né? Transtorno mental, não importa. Mas o importante é que ela é classificada como uma doença e é uma desordem química no cérebro que afeta o comportamento humano. E ela passa hereditária, no caso, passa de pais para filhos?
existem vários tipos de depressão, né? Tem a depressão, elas são classificadas, né? Tem depressão mista, tem depressão que tem uma carga genética, né? A maioria dos transtornos psiquiátricos, se você tem alguém na família, alguém próximo que tenha depressão, é importante ficar atento, né? Porque tem depressão que ela tem essa carga genética. Então, é importante ficar atento para, no menor sinal, já procurar um psiquiatra, um especialista, para poder avaliar e ver se aquele quadro realmente é de depressão e fazer um tratamento precoce. Entendi. E quando que a gente consegue perceber que a pessoa... primeiro, a criança a gente pode detectar depressão em criança? Pode. Criança, geralmente o prazo para depressão normal, né? O que é depressão? É falta de vitalidade. As pessoas acham que depressão é falta de felicidade, né? E aí tem uma certa confusão, porque existem personalidades melancólicas, né? Tem pessoas que não demonstram felicidade, não estão sempre rindo, não estão sempre alegres, brincando, né? E tem aquele traço melancólico. A depressão é uma tristeza sem motivo, né? É muito importante isso que você falou, porque as pessoas, quando estão tristes, falam: eu estou deprimida, eu estou depressiva. Tristeza faz parte da vida, né? Então, igual no filme Divertidamente, né? As emoções básicas, tá ali, a tristeza é uma emoção básica. Então, nós temos que sentir tristeza. E a vida tem fases tristes, né? Na adolescência, você começa ali com algumas fases tristes, porque são fases de adaptação, fases de questões existenciais. Hormônios também, hormônios, né? Isso tudo influencia, né? As mulheres, elas têm um índice muito maior de depressão do que homens, em função dos hormônios, né? Em função do quanto os hormônios mexem com as nossas emoções. Então, a criança ela tem essa vitalidade. Uma criança que passou de 2 semanas triste, a depressão ali ela é nítida, né? Porque a criança ela pode estar chorando por alguma coisa, chega um amiguinho, a lágrima está caindo, ela já começa a rir. Uhum. Então, a criança ela não tem essas 2 semanas. A criança começou a ficar triste, uns 4, 5 dias, tem que ficar atento, procurar o pediatra para poder ver se tem ali algum quadro. Mas é mais difícil, né? A criança, é mais raro, né? É mais raro. Geralmente é da adolescência em diante, né? A depressão, os índices que são pesquisados no mundo, na adolescência, é a partir dos 18 anos que tem as depressões que são classificadas como depressões mais que requerem tratamento medicamentoso. E assim, na minha família, por exemplo, eu percebo que alguém tá triste. Então, eu tenho que... Se eu começar a perceber que está passando de 2 semanas, eu já começo a sinalizar que essa pessoa pode estar desenvolvendo um quadro depressivo? Se essa pessoa não tiver um motivo para ter essa tristeza, né? Depressão é uma tristeza sem motivo, né? Tem muitas pessoas que falam alguns estigmas, né? Depressão é doença de rico. Não é doença de rico. Eu tive um avô que era pobre e meu avô ele teve a depressão maior, né? Ele não conseguia levantar da cama. A depressão maior, a pessoa não consegue tomar banho, né? Ela é tão grave que ela tira total a vitalidade da pessoa. Ela não consegue fazer as questões básicas que ela precisa, né? Então, não tem uma questão específica para você identificar. A primeira coisa a ver essa tristeza ela tem motivo, né? Meu parente, tá triste porque terminou um relacionamento. Opa, tem um motivo. Tá triste já por 2 meses porque terminou esse relacionamento. Mesmo assim, ainda tem um motivo. Mas se essa pessoa não consegue levantar da cama, não tem essa vontade de fazer as coisas que antes fazia. De repente, a pessoa tinha um hobby antes que adorava aquele hobby, ou ia para academia, ou dançava, e aí acontece algo e ela não tem nem forças para ir, né? Os meus pacientes que sofrem de depressão, eles falam: me falta força, me falta vontade de viver. Força física, né?
E essa vontade de viver que é a característica maior da depressão. A falta de vitalidade é isso, né? A falta de energia e de vontade. A pessoa não tem perspectiva de vida. É como se elas falassem, eu vou viver para quê? Né? É um sentimento. Então, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, teve essa desordem, ela vai passar por esses tipos de sintomas, né? Não porque ela quer, e sim porque essa desordem química causa esses efeitos emocionais. Você falou da questão do estigma, né? A gente mesmo, até mesmo quem está assistindo pode até se reconhecer no que eu vou falar. Você vê uma pessoa mais triste, um amigo, um parente, isso é falta do que fazer, é falta de Deus. E a depressão é doença de rico, você está com tempo sobrando, é ociosidade. Ou então, se a pessoa é pobre, é falta de dinheiro. Sempre, as pessoas sempre arrumam um nome, um estigma, alguma coisa, mas não falam que você está com depressão, né? E a depressão deveria ser tratada como uma doença como outra qualquer. Exatamente. A gente está falando de uma doença que mais incapacita no mundo, né, na parte profissional. Os estigmas, né? Falta de Deus. A espiritualidade, hoje a ciência já viu, né? Os psiquiatras, os médicos estão tratando isso nos consultórios, psicólogos, que a espiritualidade ajuda no processo de tratamento. Ajuda. Mas não é falta de Deus. Se fosse falta de Deus, os líderes espirituais não teriam depressão. Nós temos aí líderes espirituais declarando, que é fantástico isso, que tem depressão. Que pensaram em suicídio, então, que tem síndrome do pânico. Então, não é falta de Deus, senão eles não passariam por isso. E a importância, né, de falar sobre esses estigmas, né? Ela é uma doença muito estigmatizada. Né? O rico, a pessoa rica, ou quem trabalha com humor, ela é vista como as pessoas costumam falar, né? Tem dinheiro, né? Trabalha, faz as melhores viagens, tem as melhores coisas. Tem depressão por quê? Tá triste por quê? Não tá triste. Né? É importante deixar claro isso, né? Não é tristeza, é depressão. Então, você estava falando da sua convidada, né? Uhum. A depressão é como se você falasse assim, tá ruim, mas pode melhorar. Você aprende a conviver com algumas questões da depressão. Né? E tem tratamento. É isso que eu ia perguntar. Como que trata a depressão? Tem cura? Primeiro uma pergunta. Ela trata? Trata. Depressão é tratável. Existem depressões que você não precisa de medicação, que é só com psicoterapia, né? Você precisa procurar um psicólogo. A minha linha, como você falou, é a cognitivo-comportamental. Então, é uma linha muito científica, uma linha bem pragmática de laboratório, que tem registros de melhoras, aqueles programas compradores compulsivos, acumuladores, né? Conhece? Esses programas são terríveis, eu tenho medo de assistir. Nossa, os acumuladores principalmente. Aquilo é real, aquilo acontece real. Ou é armação aquilo? É real. E os psicólogos que aparecem nesses programas são da linha cognitivo-comportamental. Porque a cognitivo, ela tem técnicas que trabalham a questão da ansiedade, da compulsão. Então, assim, eles vão a campo com a pessoa, né? Faz a pessoa jogar fora cupons de desconto. Tudo que aparece ali é real e é um trabalho bem da parte cognitiva mesmo. Então, voltando à sua pergunta, né? Tem tratamento? Como é o tratamento? Quando o tratamento é medicamentoso, né, eu gosto de usar uma metáfora que a depressão ou a ansiedade acima da média é como se fosse uma febre. Né? Você tem uma febre e você vai tomar um remédio para aquela febre. Então, você toma um antitérmico. O que acontece com a febre? Ela abaixa. Né? Mas você foi no órgão que está afetado, que está gerando essa febre? A psicoterapia é como se a medicação, né, para a depressão atuasse aqui, a febre diminuísse, então os sintomas vão reduzir, né, a pessoa vai se sentir com mais vitalidade, mais disposição, menos ansiedade, dependendo da depressão, né, tem a depressão mista, e a psicoterapia vem na raiz do problema, naquele órgão que está causando, que está com a inflamação ou
com vírus ou bactéria. A psicoterapia vem naquele órgão problemático para poder ir extraindo e ir trabalhando a conversa interna do paciente, os traumas, o que aconteceu, até você poder reduzir a medicação e reduzir a terapia. Então, hoje tem pesquisas que comprovam, né, mundialmente, isso é estudo, que você fazer um tratamento medicamentoso sem psicoterapia não é efetivo. Ou seja, tomar remédio, né, antidepressivo para depressão sem fazer psicoterapia não funciona. Né? Isso as pesquisas já mostraram. Então, e outra coisa, né, você falando dos estigmas, antidepressivo não é tarja preta. Eu tenho muitos clientes que chegam no consultório e eu pergunto, né, eu vejo que é um nível de depressão maior. Eu pergunto, mas foi no psiquiatra? Fui, doutora, mas ele me passou antidepressivo e eu não vou tomar. Eu estou com medo de tomar. As pessoas têm medo de antidepressivo. Eu pergunto, por quê? Não vou tomar tarja preta, não. Eu falo, mas não é tarja preta. Antidepressivo não é tarja preta. Né? Então, assim, você tem pessoas, né, você falando das pessoas da mídia, né, o teu trabalho aqui, como ele é importante. A Paula Fernandes fez um tratamento para depressão de 2 anos. Né? Durou 2 anos. E ela fez terapia e ela divulga que ela acha que, eu também acho, que deveria ser item de cesta básica, porque a terapia ela ajuda muito. Eu faço terapia. Né? Os psicólogos precisam fazer terapia, é recomendável e é super saudável. Mais do que os outros, né? Porque vocês estão ali tratando o tempo inteiro com os problemas alheios e é impossível não se envolver, acredito, não? A faculdade de psicologia, ela nos dá um certo preparo para isso, né? Mas eu brinco, né? Eu gosto muito de usar metáfora, né? Eu brinco, eu falo assim, para eu cuidar da cabeça de vocês, eu preciso ter alguém que cuide da minha. Então, nós também temos nossos problemas, né? Não existe um patamar, né? Eu não estou acima dos meus pacientes, né? Estou aqui igual a você, de igual para igual. Né? Eu estudei mais sobre a mente, não, são 7 anos estudando, né? Mente, emoções, como as pessoas lidam, mecanismos de autodefesa, autossabotagem, que é o famoso puxar o próprio tapete. É o que nós fazemos muito, né? As autossabotagens que são um processo do inconsciente. A terapia, ela promove não só esse autoconhecimento, mas ferramentas para você ficar mais forte emocionalmente. Então, no tratamento da depressão, ela vem ajudando a conversa interna. Então, o tratamento é medicamentoso, em alguns casos, com terapia. Isso é fundamental para a pessoa ressignificar crenças, conversa interna, mudar a maneira de falar, para poder melhorar. E aquela questão de atividade física, alimentação, isso é complementar, isso não é tratamento, no caso, para a depressão, por conta da atividade física, da liberação de hormônios, essas coisas, não. A atividade física hoje, a ciência descobriu que a contração muscular ela libera determinadas químicas, não vou entrar na parte médica, mas ela libera, né, químicas que melhoram a depressão. Então, se você entrar em sites de médicos famosos, né, que estudam essa parte da depressão, parece até uma panaceia, mas vai estar lá, todos. Atividade física. 2 tratamentos para a depressão. Então, a atividade física, ela é necessária para a depressão. A hipnose funciona para a depressão ou não? Não tem nada a ver. Eu vi que você trabalha também com a hipnose. Eu trabalho com a hipnose clínica e a hipnose, ela funciona porque ela ajuda no tratamento da mente inconsciente. Né? A hipnose ela é uma ferramenta complementar. Você ajuda o paciente a acessar o inconsciente dele e isso reduz a ansiedade, faz com que ele trabalhe o estado de presença, os relaxamentos que tem na hipnose clínica, as induções hipnóticas, né, que são afirmações para o inconsciente, ela é bem efetiva. Eu costumo brincar, eu falo que
durante anos, eu trabalhava só com a cognitivo comportamental, até que veio a hipnose clínica para a minha vida. A hipnose clínica, a que eu trabalho é a ericksoniana, que tem comprovação da neurociência, né, na eficácia, nos exames de imagem, mostram a eficácia. Eu costumo brincar, eu falo que ela veio como um catalisador. Ela veio acelerar o processo terapêutico. Então, às vezes, eu ficava com o paciente ali durante 6 meses tratando uma questão. Com a hipnose, isso reduzia para 3. Eu ensino a pessoa a fazer auto-hipnose. Eu gravo as hipnoses no consultório para a pessoa ter a hipnose. Não tem nada a ver com essa hipnose que a gente vê... De palco. Não tem nada a ver com isso, nada a né? ver, nada a gente acha que a pessoa vai pegar, vai ficar te hipnotizando. Para você ter uma ideia, eu sou congressista do Congresso Latino-Americano de Hipnose, que acontece no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Então, assim, a gente está falando do Hospital das Clínicas, Departamento de Neurologia, que há 19 anos tem um departamento de hipnose. Né? Isso não é muito divulgado, mas é um hospital que é referência no mundo. Né? No Brasil, é o Hospital Escola da USP. Então, assim, a hipnose clínica, ela é utilizada por médicos, por psicólogos, todos com respaldo aí tanto da medicina, dos conselhos, como uma ferramenta que auxilia no processo de cura. Tem até um estudo de Harvard que foi feito para parar de fumar, onde foram utilizados adesivo de nicotina, antidepressivo, ansiolítico, hipnose, acupuntura e de todos os métodos, né? A conclusão do estudo está na internet, né? Se as pessoas quiserem procurar, a conclusão foi que o método mais eficaz, que 100% teve resultado, foi a hipnose. Ainda coloca assim, ó, mais do que o adesivo de nicotina. Então, a hipnose, ela atua no inconsciente, que é essa mente que nós não temos acesso, mas que é 95% da nossa mente. Explica aquele negócio do iceberg que você estava me falando. Explico. Nossa mente, o que os cientistas descobriram, né? Que a nossa mente é como se fosse um iceberg, né? Aqui na parte de cima é o que a gente vê, é o consciente, que é isso que a gente está batendo papo aqui. Né? Eu estou pensando aqui tudo de importante que eu posso trazer para o público da Carol. Né? Assim, o que eu posso trazer de contribuição? É só 5%. O que está embaixo, que é o inconsciente, a ciência conseguiu, né, descobrir que é 95% da nossa mente. E o que tem no inconsciente? Traumas, matriz de todos os hábitos, medos, autossabotagem, alguns gatilhos, né, de ansiedade. Tem várias questões ali, compulsões. Essa mente inconsciente, muitas vezes, ela domina as minhas emoções. Eu sinto emoções, eu não sei explicar por quê, mas é porque existe um motivo no meu inconsciente para isso. É como se fosse uma caixa preta. Né? A gente não sabe o que tem nele. Ele, muitas vezes, pode nos colocar no pódio, como ele pode nos colocar lá no buraco. Né? Então, esse inconsciente, que é o que os psicólogos, né, nós psicólogos estudamos, né, são 5 anos de faculdade, mas geralmente 2 de formação, são 7 anos estudando a linguagem dessa mente inconsciente, que acaba influenciando aí diretamente nos nossos comportamentos. É complicado, é difícil. Nossa Senhora, a gente acha que é só o superficial, né? Como a gente vê o iceberg, é só aquilo ali, mas é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Mas quando você tem os comandos certos, assim, por que a psicoterapia é importante? A Freud dizia que o sintoma sai na fala. Então, a terapia cura pela fala. O psicólogo, ele fica ali captando na fala do paciente os recados que o inconsciente vai mandando. Vou chamar de recado. Então, assim, ele vai captando e vai vendo os sintomas. Ó, isso aqui está mostrando aqui que essa pessoa, ela tem baixa autoestima. Não, isso aqui, o que é autoestima? Eu gosto de falar sobre mente, tá? Sou apaixonada, então se deixar eu vou falando aqui. À vontade. O que é autoestima? É o quanto eu me estimo. Então, se a pessoa fala, porque eu escolhi tal coisa, eu não queria fazer, mas eu escolhi porque meu companheiro, minha companheira queria e eu não queria.
E aí você vai pescando ali, opa, autoestima não é só se achar bonito ou bonita. Autoestima é fazer boas escolhas para si. Então, o quanto eu me estimo. Se eu me estimo, eu faço boas escolhas para mim. Boas escolhas pode estar em tudo na vida. Desde escolher uma alimentação boa, desde determinei que eu vou fazer tal coisa, academia, e eu vou para academia, até, não, eu vou estudar porque eu quero terminar minha faculdade. Ou seja, eu estou fazendo uma boa escolha para mim. Então, o terapeuta, né, o papel do psicoterapeuta é esse. É trabalhar na cura pela fala e ver ali no que o paciente está dizendo, onde estão os possíveis pontos que estão causando algum tipo de desequilíbrio. Costumo falar também que todos nós somos pássaros. Que nos voos da vida, esses pássaros, eles nasceram para voar. Pássaro voa. Ou seja, tem pessoas que falam, não preciso de terapia, não preciso da psiquiatra, né? O idoso, quando fala, não tenho depressão, já estou com uma idade tal e não preciso de depressão, não preciso de remédio. Nós somos pássaros. Nos voos da vida, esse pássaro ele vai batendo as asas, né? Vai passando pelas tempestades, bate as asas no poste, bate numa árvore e vai machucando, né? Pode acontecer alguma coisa em determinado momento que voar para esse pássaro vai doer. Ele vai chegar no meu consultório, no consultório de um outro psicólogo e vai falar, não estou conseguindo voar. Então, a terapia é um momento na vida desse pássaro onde ele vai para ali para poder cuidar dessas asas, para poder fazer, né, cuidar das feridas, para poder fazer um fortalecimento. Daqui a pouco ele vai conseguir, com essas ferramentas que ele vai aprendendo, alçar voos, né, iguais ou melhores do que ele voava. Então, eu costumo falar que a terapia ela, a meu ver, né, isso é uma opinião, ela é pontual. Ela não é para a vida toda. Você não precisa fazer terapia há anos. Tá com problema, vai lá, trabalha aquilo, né? Você não precisa voltar lá no útero da sua mãe, você é pontual. Vai, levou aquela questão, resolveu, melhorou, segue a sua vida. Vai voar para um outro pássaro entrar, para dar lugar para outro pássaro e para que você possa viver sua vida bem, né? Uma outra metáfora que eu uso também é que todos nós temos um armário cheio de morcegos dentro da gente, né? E, às vezes, né, acontecem coisas na nossa vida que a gente não pode parar para processar, né? Uma mãe que, de repente, precisa trabalhar para sustentar, passou por um processo de separação, o que ela faz? Ela pega aquele morceguinho, joga no armário e vamos embora. Não tem como ver isso agora. Vai seguindo. Acontece outra coisa, pega o morcego, joga no armário e segue a vida. Só que em algum momento da vida daquela pessoa, os morcegos começam a fazer barulho e começam a incomodar, né? A psicoterapia é um momento em que o psicólogo ele vai até essa pessoa e fala, vamos lá, vamos abrir esse armário, vamos liberar esses morcegos para poder te aliviar um pouco. Então, de uma maneira assim, metafórica, né? É super didático, que dá para entender perfeitamente. Só fechar os olhos e ver os morcegos vindo para cima de você. Como é que você vai resolver esses morcegos sozinho? É verdade, né? E eles assombram. Sim. Né? Eles fazem barulho, eles incomodam. Então, assim, a terapia, ela te traz outro estigma, né? Que as pessoas falam, a terapia é para você falar com alguém. Não é só falar. Você está falando com uma pessoa que é um profissional, que entendeu, que estudou essa mente, que entende a tua fala, é técnico. É como se você estivesse num palco, um tsunami de coisas estão acontecendo e ele está lá sentadinho, né? A pessoa que estudou mecanismos de defesa do ego, estudou essa mente inconsciente, né? Que é essa caixa de Pandora aí que a gente não tem acesso, que tem zelo por você, é um prestador de serviço que vai trazer todas as ferramentas para ajudar a você. Ele vai olhar e vai falar, Carol, você já pensou em fazer dessa forma? Você já pensou que essa fala sua, dessa conversa interna aí não pode ser diferente? Você já pensou que esse copo, você está olhando ele metade vazio e ele pode estar metade cheio? Então, assim, é fantástico, porque é você ter meio que um mentor pessoal
de emoções, né? Alguém que vai olhar, é neutro, é técnico, né? E vai pontuar ali algumas coisas para você que você fala, caramba, não tinha esse conhecimento, não olhava pela essa visão e agora eu vou passar a olhar. É fantástico mesmo. Queria até mandar um beijo para minha terapeuta, a Júlia. Beijo. Ela já esteve aqui. Ai, que delícia. A gente falou um pouquinho de inteligência emocional nos relacionamentos, falamos de ciúme, um monte de coisa. Foi muito legal. O pessoal adorou também. A baixa da autoestima, você falou de autoestima. A baixa da autoestima, a gente pode considerar um gatilho para depressão, algum sintoma de depressão, uma mulher ou um homem? Que a autoestima não é só com mulher, a gente tem essa mania, né, de associar somente a mulher. Mas quando alguma pessoa não tem mais interesse em cuidar de si, como você falou, né, em todos os aspectos, é um sinal de depressão? Não necessariamente. Quando a gente fala de depressão, as personalidades, né, elas são muito complexas. Né? Como é que a personalidade é formada? Ela é formada na infância e na adolescência. E nós somos um conjunto de tudo que nós vimos, ouvimos e vivemos nesse período. A maneira como nós introjetamos aquilo formou a nossa personalidade. Depois, ao longo da vida, nós vamos fazendo ajustes só. Mas, assim, a base, a estrutura da personalidade é formada nesse período. Sobre a autoestima, uma pessoa que, de repente, existem depressivos que, né, você citou das mulheres, vou falar sobre as mulheres porque isso daí também está em pesquisas. Existem mulheres que elas vão ao salão com depressão grave, elas vão ao salão, elas fazem a unha. Tem um relato de um amigo meu, de um colega que é neuropsiquiatra, que ele fez um laudo para uma paciente e ele colocou lá que ela estava incapacitada de voltar às atividades, né, profissionais. E quando ela passou por uma perícia, ela foi, que não, no caso dela não foi um médico, que foi o perito, e o perito colocou que ela estava apta a voltar porque ela estava maquiada, com o cabelo feito e com as unhas pintadas. Então, assim, isso não tem correlação. Uhum. A pessoa ela pode ter depressão. Existem pessoas que têm depressão que não tomam banho, que não querem sair de casa, não têm esse ânimo, mas também tem pessoas com depressão que se cuidam. Né? Então, não tem como. Sobre a autoestima, esse é um ponto que não é avaliado e não é determinante para ter um diagnóstico de depressão. Entendi. E uma pessoa que é depressiva, tem depressão, ela pode ser ansiosa? Ou são coisas antagônicas que não andam juntas, não estão juntas? Eu gosto de explicar que todos nós somos ansiosos. Né? A ansiedade ela é um mecanismo de preservação da espécie. Uma pessoa com zero ansiedade ou é um cadáver ou é um psicopata. Então, graças a Deus, todos somos ansiosos. A questão da ansiedade, né, que é tão falada hoje, que é o mal do século, ela não pode ela não pode ultrapassar um limite. Né? Se ela ultrapassar esse limite, ela pode se transformar num TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, num TOC, que é onde a ansiedade ela vai para um platô, né? Ou picos de ansiedade, ela pode ter, né, picos. Existe um tipo de depressão que ela é mista, que ela tem ansiedade. Então, é um tipo específico de depressão. Então, identificar um deprimido com ansiedade requer um diagnóstico mais específico. Né? Tem que ter... O diagnóstico da depressão é um diagnóstico difícil de ser dado, porque não existe exame laboratorial para isso. Né? Então, você tem escalas, né? Os psiquiatras utilizam escalas para avaliar. Nós, psicólogos, se nós identificarmos no consultório, nós orientamos procurar o psiquiatra. O psiquiatra, quando vê o nível de depressão e classifica qual é a depressão da pessoa, para você ter uma ideia, existe depressão sazonal. Né? Existem faixas, né, no mundo, regiões que o número de pessoas com depressão é maior. Né? Aqui no Brasil, o número de pessoas com depressão no sul é muito maior. Por causa do frio? Por causa do frio. Então, é o que a gente chama de depressão sazonal. A depressão do Natal, das festas natalinas.
Tenho vários pacientes no consultório que ficam deprimidos com o Natal. Então, a gente chama esse tipo de depressão é classificado como depressão sazonal, né? Ou por locais onde a pessoa mora, né? Que tem essas pesquisas mostrando regiões no mundo, né? O francês é a população mais deprimida do mundo. Então, existem vários tipos, né? Nós estávamos brincando, né, no início, né? A mulher, ela tem a depressão gestacional, ela pode passar por essa depressão, pode passar pela depressão pós-parto, depressão na menopausa, e existe uma depressão que não é muito falada, que acomete de 3 a 5% das mulheres, que é a depressão na TPM. Então, assim, é uma depressão cíclica, né, que ela é tratada e que existe. Né? A mulher fica com irritabilidade, dessa depressão, tá? Irritabilidade, falta de vitalidade, tem todos os transtornos que estão dentro das escalas que os psiquiatras avaliam. Então, são vários tipos de depressão, e o mais importante, né, que seus seguidores saibam, são vários tipos de depressão. Então, o mais importante identificou, procurar ajuda, saber qual é o seu tipo de depressão. Isso é muito comum. O paciente chegar no consultório e eu perguntar, né? Eu tenho um diagnóstico de depressão. Eu pergunto, qual a depressão? Depressão. Não sei. Então, para as pessoas que têm o diagnóstico, né, busquem com seus psiquiatras, perguntem, ou pode ser até que o psiquiatra tenha falado, mas saibam qual é o tipo. Porque quando a gente começa a entender o funcionamento do cérebro e o que está acontecendo com a gente, os recursos e a chance de cura é muito maior. Você já está nessa área há mais de 20 anos, né, que você falou. Você vê diferença dos casos de depressão de 20 anos atrás, um pouco mais, para os de hoje, são mais em jovens, se a faixa etária mudou, se o gênero mudou, as coisas mudaram de 20 anos para cá? Hoje os pacientes estão mais tristes, né, no consultório. Né? Tem pessoas que me perguntam, o consultório está mais cheio? Não, sempre esteve cheio. As pessoas que querem ficar mais fortes emocionalmente, elas procuram, né, fazer a psicoterapia. Mas um estigma que existe também, né? A depressão é uma doença moderna. Não que seja moderna. O que a medicina mostra aí é que ela sempre existiu. Né? O que nós não tínhamos era tanta divulgação. Uhum. Não tínhamos os meios maravilhosos que nós temos hoje de divulgação de informação, que nós temos hoje, não tinha naquela época. Então, a depressão ela sempre existiu. Mas o que os especialistas já confirmaram, e o que nós vemos no consultório, é que o mundo atual ele deixa as pessoas mais propensas a determinados transtornos. Então, a gente tem aí a síndrome do pensamento acelerado, que isso tem um aumento na ansiedade. Hoje, as informações elas chegam muito rápidas para a gente. Então, isso faz o quê? Faz com que nossos pensamentos se acelerem. Né? Então, assim, a SPA é um dado, é registrada e mostra que é um mal moderno. SPA, eu vou pesquisar. Síndrome do pensamento acelerado. Nunca tinha ouvido falar. E tem vários outros que já estão sendo registrados, né? Que já estão sendo catalogados, estudados. Tem outro transtorno que é o do toque fantasma do celular. Tem um estudo, né? Eu vou pesquisar se já teve a conclusão desse estudo, mas é um estudo muito interessante que está sendo feito aqui no Rio, por uma universidade, das pessoas que olham para o celular sem o celular tocar. Então, isso tudo são questões da nossa atualidade. São questões que influenciam. Eu tenho uma formação em terapia de casais. Né? Eu tenho uma formação em psicologia infantil e em terapia de casais. Quando eu me formei, não existia internet. Então, essa primeira formação que eu fiz em terapia de casais,
não era abordado nada sobre isso, né? A minha formação era daquela época assim, que ia para a biblioteca, abria vários livros e a gente tinha que estudar nos livros. Veio a internet e há uns 10 anos eu tive que fazer uma nova formação para aprender tudo sobre internet, né? O quanto a internet influencia os relacionamentos. Então, assim, questões que eu não aprendi na primeira formação, eu tive que aprender com os aplicativos, né? A influência dos aplicativos, tanto de relacionamento quanto no geral. Então, assim, isso tudo psicologia, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, porque o mundo, né, moderno, ele influencia demais. O que antigamente era ali o casal e o mundo em volta. Agora é o casal dentro de casa com o mundo dentro de casa, né? Aí tem que saber lidar. Curtiu a foto de uma mulher, ele me traiu. Ela respondeu uma mensagem de um homem. Isso é traição. Estou com raiva. E aí causa um problema. Exatamente. E aí como é que trata? Porque são terceiros virtuais, né? Exatamente. Eu imagino. Então, assim, a influência, né, do mundo atual nas relações é enorme. Então, assim, os problemas que eu tratava no consultório com os casais, vamos botar aí, uns 15 anos atrás, não são os problemas de hoje. Então, hoje, nós precisamos nos atualizar também como terapeutas, né? Porque são os termos, tudo a gente tem que acompanhar. Então, o casal, ele tem o celular, muitas vezes o casal os dois estão juntos, mas cada um está nesse mundo à parte, né? Isso tudo influencia. Então, tudo do mundo moderno, hoje, pode causar essa influência, né? Essa idealização da beleza, isso, né? Do belo, do perfeito, né? De mostrar uma vida perfeita. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né? Eu tenho meus problemas também, né? Eu tenho minhas limitações também. Não existe essa perfeição. Então, as pessoas... e elas gostam de acompanhar essa perfeição. É como se elas... né? É a mesma coisa das séries. Né? Se eu acompanho algo perfeito ou se eu fico ali focado em série, eu não entro em contato com os meus problemas, não entro em contato com as minhas mazelas, com a questão da minha mãe pegando no meu pé, ou do meu pai que saiu de casa, ou de um término de uma relação. É a fuga da realidade. Né? Então... Isso pode ser gatilho para depressão? Pode. As pessoas que acompanham, principalmente pessoas famosas, as pessoas comuns que acompanham pessoas famosas em suas vidas, seus carros, seus corpos, suas casas, e, nossa, não vou ter nunca isso, e essa minha vida é uma droga. Isso é um gatilho? Isso pode ser um gatilho. Tanto é que o que nós recomendamos muito, né, tanto os psiquiatras quanto os psicólogos, é o contato com a natureza. O largar, fazer um desmame um pouco de algumas questões ali de série. Né? Tem pessoas que ficam, às vezes, 3 dias trancados num quarto assistindo série. Maratonar é legal, eu assisto série, eu gosto de assistir, né? Essa parte cultural me interessa, mas tem um limite. Na vida, tudo tem que ter um limite. Acho que o importante é isso que você falou, né? A gente não pode ignorar, não pode não usar ou utilizar, tem que incluir na vida, porque senão você vai ser um alienado. Pois né? Exatamente. Mas você também não pode viver compulsivamente isso. Então, os excessos, né, os extremos não são legais. Né? O ideal, assim, a recomendação para quem sofre de depressão é buscar o equilíbrio, fazer o mínimo esforço. Né? Não estou com vontade de caminhar, não estou com vontade de ir para a academia. Faz um mínimo esforço. Vai e fica 20 minutos. Um mínimo esforço cada dia. Um mínimo esforço. Né? Eu brinco, eu falo que a gente tem que pedalar um pouquinho cada dia, pedalar na vida. Uhum. Né? Faz o mínimo esforço. Eu não estou com vontade. Outra coisa, Carol. Falando do inconsciente, né? A pergunta errada que nós nos fazemos, né? Por isso que existem tantas reclamações no consultório. Eu procrastino tal coisa. Por que eu procrastino, doutor? Eu sou um fracasso.
A pergunta certa que nós temos que nos fazer não é se eu estou com vontade. Eu estou com vontade de ir para a academia? Eu estou com vontade de fazer meu trabalho da faculdade, da escola? A pergunta certa é, isso vai me fazer bem? A antropologia, ela já mostrou que só existem 3 vontades certas no ser humano. Comer, descansar e fazer sexo. Fazer sexo vai depender da situação hormonal da pessoa, né? Da fase da vida ali, fisiológica dela. Comer e fazer sexo são as 2 vontades certas. Então, assim, olha a armadilha aí, né? Se comer e fazer sexo, se comer e descansar, vão ser as únicas vontades certas, por que eu tenho que perguntar para as outras coisas se eu estou com vontade? Então, certo de dizer sim em algum momento do seu dia eu estou com fome? Eu quero comer? A resposta vai ser sim. Eu estou cansada? A resposta vai ser sim. Né? Então, coisas boas para a gente, nós temos que perguntar, isso vai me fazer bem? Eu já escutei uma frase que disciplina não é fazer o que se gosta. Né? Disciplina não é alguém mandar e você obedecer. Isso é obediência. Disciplina é quando você faz algo ruim que você não gosta, mas que vai te trazer um bem-estar, vai te trazer alguma coisa boa. Então, o surfista, né, que vai lá e surfa antes de trabalhar, todo dia de manhã. A pessoa que vai para a academia todo dia lá num determinado horário. Né? Depois pode até ser que a vontade venha. O importante é ir, não se perguntar se está com vontade. Muitas vezes a gente vai para um lugar sem vontade. Quando chega lá depois fala, quase que eu não vinha. Ainda bem que eu vim. Né? Eu brinco, eu falo, vai que a vontade depois aparece. Se não aparecer, pelo menos você foi. Toda vez que eu vou treinar, é isso que eu falo. Ainda bem que eu vim. Óbvio. Porque no início acordar é um inferno, mas depois... Então, acordou, a pergunta tem que ser, isso vai me fazer bem? Vai, porque quando eu termino, eu falo, ainda bem que eu vim. Então, isso aí tudo está ligado. Você vê que é uma teia, né? Autoestima, fazer boas escolhas, não me alienar do mundo, fazer o mínimo esforço, não ir para os excessos. Excesso de série, excesso de informação, excesso de receber ou de buscar beleza na internet. Então, dosar. Então, assim, a dica principal para quem passa por depressão ou para quem tem propensão é o equilíbrio, né? Um pouco de espiritualidade, meditação. Meditação é maravilhoso para quem tem depressão, para quem é ansioso. Hoje tem estudos na psicologia positiva que a neurociência mostra que pessoas que meditam, elas, depois de um tempo, elas acabam fazendo caminhos neurais para o lado esquerdo do cérebro, que é a parte mais racional. Então, as pessoas ansiosas, elas têm mais caminhos neurais para o lado direito. E aí, o que eles observaram? Que conforme as pessoas iam meditando, depois de um tempo, apareciam esses exames de imagem. Apareciam caminhos neurais para o lado mais racional. Ou seja, a pessoa mais racional está mais o quê? Está mais calma. Ela está mais centrada. Né? O ansioso, o que caracteriza o ansioso? O corpo está aqui, a cabeça está aqui. Ó. Né? A pessoa está escovando o dente pensando a roupa que eu vou vestir daqui a pouco. Ela veste a roupa pensando no que ela vai fazer quando chegar no trabalho. Ela está no caminho do trabalho pensando onde ela vai almoçar. Então, ela não está presente. Aí uma dica para quem está com ansiedade um pouco mais alta. Trabalhe o teu estado de presença. Né? Os budistas têm uma frase que eu adoro. Enquanto eu como, eu como. Isso daí é uma dica para você conversar internamente. Enquanto eu como, eu como. Enquanto eu bebo, eu bebo. Então, por exemplo, você está bebendo. Ao invés de beber pensando qual a próxima pergunta que eu vou fazer, qual a próxima coisa que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer com meu filho, para e fala, eu estou bebendo essa água. Eu estou comendo. Está almoçando? Fala para você mesmo. Agora eu estou almoçando. Isso você vai fazendo com que essa mente que está aqui, pensando em 1 milhão de coisas, né? Tem gente que fala que a ansiedade é excesso de futuro na mente, faz com que essa mente venha para cá
e fique no presente. Então, esse trabalhar o estado de presença, porque que tanto especialista fala, medita, né? Os ansiosos falam, para mim é impossível meditar. Meditar é não pensar em nada? Meditar é você procurar ficar com a mente, acolher os pensamentos, mas procurar ficar com a mente no estado de presença. Tem meditação da vela, você acende uma vela, né? A cognitivo nós trabalhamos esse tipo, né? Tem respirações muito semelhantes à yoga. Então, você acende uma vela e você procura ficar observando só a chama. A chama dança. Então, você fica ali olhando, né, o dançar da chama. Enquanto você está fazendo isso, você está condicionando a sua mente a ficar no presente. Né? Então, tem vários... tem o Mindfulness, que é uma formação que eu fiz e que eu ensino para meus pacientes, a importância do estar presente, a importância de você fazer exercícios em casa. Por exemplo, tomar banho no escuro. Né? Por que tomar banho no escuro? Assim, primeiro, você tem que tirar, né, qualquer tipo de perigo, né? Ali é aparente, mas no momento do banho, ou você fecha os olhos e tenta lembrar onde está o shampoo, onde está o sabonete, pegar o sabonete, cheirar, e isso faz com que a sua mente desacelere. Então, Mindfulness é uma ferramenta ótima, porque vai trabalhando o estado de presença. E você vai condicionando a sua mente a viver o momento. Senão a gente vai vivendo tudo na vida com a cabeça lá na frente. Vou anotar isso também, tomar banho no escuro. Estou anotando várias coisas bom. aqui. Tomar banho no escuro, colocar um doce na boca e não mastigar, por exemplo, um chocolate. Você pega um pedacinho da barra de chocolate, coloca na boca e espera ele derreter. E fica ali presente. Tem uma metáfora que eu acho também ótima sobre meditação, né? As pessoas falam, mas eu não consigo. Porque a hipnose ela é uma meditação guiada. E ela tem uma fala para o inconsciente. Então, é você prestar atenção no que o hipnoterapeuta está falando e você seguir. Só que na nossa vida, nunca a gente teve uma pessoa ditando o que a gente ia pensar. Né? E nas meditações guiadas, tem alguém falando, pensa nisso, imagina que você está numa praia, numa montanha, né? Numa cama bem confortável. E aí tem pessoas que falam, não consigo meditar. Né? A gente imagina assim, um passarinho. Os pensamentos são como passarinhos. Né? O passarinho chega, dá uma ciscadinha, daqui a pouco ele voa. Você não vê um pássaro chegar e ficar parado ali um tempo, né? O passarinho, ele vem. Então, tem uma frase que fala que a gente não pode impedir que pássaros pousem na nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Então, meditação é isso. Né? Os passarinhos vão vir e vão ficar. O que você pode fazer é dar uma enxotadinha aqui ou esperar que o pensamento sai e você volta ali. Ou para atenção na respiração, ou para atenção na chama da vela. E diariamente fazer isso. E quanto tempo seria bacana para a gente ter resultado? Para você ter uma ideia da eficácia da meditação e da respiração, existem respirações que elas são capazes de retirar uma pessoa de uma crise de pânico. Né? Então, uma pessoa que tem uma ansiedade elevada, hoje, fazer 10 respirações profundas durante o dia, né, 5 vezes ao dia, isso ajuda a baixar a ansiedade. Né? Tem a respiração da coerência cardíaca, que é uma respiração maravilhosa, que ela já foi comprovado, isso no hospital, que trabalha com essa parte cardíaca, já foi comprovado que quando você respira dessa forma, é como se você ativasse algumas questões no teu corpo, é como se o pulmão fizesse meio que reduzisse o batimento cardíaco. Né? A gente brinca na psicologia, fala que é como se o pulmão abraçasse o coração. Né? Respiração da coerência cardíaca. Né? As pessoas podem consultar, né, na internet, aí, que vem o passo a passo dela. Não existe uma receita de bolo. Quantas vezes ao dia fazer? Respondendo a sua pergunta. Mas quanto mais fizer, melhor. Não tenho tempo. As pessoas que têm crise de ansiedade, meus pacientes, eu falo, vai para o banheiro, está no trabalho, começou a
a crise começou, vai para o banheiro e faz esse exercício, que requer respiração e um pouquinho ali, não vou chamar de meditação não, mas é um pouquinho de auto-hipnose, né? Uma meditação guiada. É você pensar, você fazer um relaxamento progressivo. Você imaginar parte do seu corpo relaxando. Ou fazer um exercício de distração, que melhora muito para as crises de ansiedade, né? Então, o mais importante é que funciona, a ciência comprova, e que quem experimenta, né, muda, né, o padrão de vida. A ansiedade, ela é uma doença, assim como a depressão? A depressão é uma doença que a gente vai tratar. A ansiedade também, porque eu vejo assim, todo mundo tem vergonha de falar que tem depressão, mas todo mundo enche a boca para falar, eu sou super ansioso, sou super ansiosa, né? Existe esse glamour em ser ansioso. É uma doença também, assim como a depressão? As pessoas deveriam ter o mesmo olhar para ambas? A ansiedade, ela é o mal do século, né? Hoje as pessoas falam, né, até sem um conhecimento específico, né? Agora, seus seguidores aí sabem que todos nós somos ansiosos, graças a Deus. A ansiedade, ela é confundida muito com produtividade. Eu trabalhei com processo seletivo durante muitos anos. E aquela pergunta, assim, fatídica, né? Depois as pessoas podem até comentarem aqui embaixo do vídeo se elas já receberam essa pergunta em algum processo seletivo. Uma qualidade ou um defeito? E aí muitos candidatos falavam, eu sou ansioso. E o entrevistador ou as pessoas da empresa, é ansioso, ou seja, é ansioso, é produtivo. Então, a ansiedade, ela durante muito tempo, e até hoje, ainda tem isso em algumas empresas, é tida como uma pessoa produtiva. E quem não quer contratar uma pessoa produtiva? Quem não quer contratar um ansioso? Então, o falar da ansiedade, as pessoas falam mais porque mostra agitação, mostra problema. A pessoa fala, eu sou ansioso, eu estou cheio de problema. É como se fosse até um meio da pessoa interagir socialmente, porque o outro vai falar, eu também estou, e eu também tenho ansiedade. Então, é uma forma de interação. Já a depressão tem o estigma e as pessoas já não falam tanto. Então... E a depressão é a tarja vermelha, a ansiedade é tarja preta, né? Tarja preta, exatamente. Para você ver como é que os estigmas, né? E existe uma certa confusão aí sobre os dois. Aí você falou no início também, na hora que a gente estava conversando, sobre a diferença. A pessoa que às vezes, eu estou ansiosa para viajar. Não é bem isso, né? Existe um processo aí de psicoeducação que é importante, né, nos consultórios. É ensinar o paciente o que é de fato ansiedade. Então, a ansiedade que é um mecanismo de autoproteção. É uma ansiedade que sempre protegeu o ser humano. Então, se eu tiver um pouco de ansiedade, eu não vou atravessar uma rua sem olhar. Ou seja, eu olho porque ali o meu medo, a minha ansiedade, ela vai me preservar. Existe ansiedade que ela... Tem como cortar? Perdi a pergunta, desculpa. Tem. O que a gente estava falando? Até eu também. O meu cérebro não está parando aqui. Eu tô com a coluna travada. Aí, na hora que eu estava falando aqui, deu uma cãibra e eu acabei perdendo. Deixa eu lembrar. Falamos sobre depressão, ansiedade. Estava falando sobre ansiedade. Sim, da ansiedade. Que a pessoa fala que vai viajar e está ansiosa porque vai viajar. Isso mesmo. E não é bem assim, né? Você falou que ela fica... ela está entusiasmada. Uhum. Deixa eu só mudar aqui, porque... Tá. Quem vai fazer esse corte, eu acho que é o Bruno, é o Luan, tem que cortar essa parte. Vai a partir do momento que eu faço a pergunta, né, sobre a viagem, que a pessoa fala que vai viajar e está ansiosa. É a partir desse momento, tá? Pode. Bom, a ansiedade é importante nós classificarmos o que é ansiedade, né? Então, se a pessoa tem uma viagem... e chega para mim e fala, doutora, eu estou ansiosa porque eu vou viajar. E aí eu pergunto, você vai viajar para onde? Vou para as Maldivas.
mas é uma viagem a trabalho, uma viagem que vai ser, né, ruim para você? Não, vai ser maravilhosa, é o sonho da minha vida. Eu falei, mas você não tá ansiosa, você está entusiasmada, né? Você está empolgada. É verdade, eu estou empolgada. Né? Igual os adolescentes quando vão viajar, né? Eles falam, eu estou empolgado, entusiasmado. Então, isso é entusiasmo. Existe, né, que é natural, assim, hoje, né, na cultura, tudo colocar na conta da ansiedade. Então, é uma maneira assim, de psicoeducar as pessoas. Da pessoa se perguntar, eu estou de fato ansiosa ou estou empolgada? Ou eu estou entusiasmada? Isso é entusiasmo? Se a viagem for algo ruim, aí pode ser ansiosa. Se a viagem é algo maravilhoso, aí é empolgação, animação, estou feliz porque eu vou viajar. Então, isso é importante para não colocar tudo na conta da ansiedade. Porque tudo é ansiedade, quando na verdade é apenas uma animação comum, né? Exatamente. Comum, fico ansiosa que vai para as Maldivas. Não, tô feliz, eu quero ir, empolgada, realmente. Vamos falar só um pouco sobre... tem uma palavra que a gente até nem pode ficar falando muito, porque senão o vídeo cai, né? Que é o suicídio. Que aqui o YouTube, ele reconhece, ele derruba, né? Então, a gente vai tratar essa palavra como tirar a própria vida. É a melhor forma de falar. Quando a gente fala, o vídeo... Enfim, são palavras que não são amigáveis, né? Mas a gente está aí no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né? De conscientização, né? Dessa questão toda. E, assim, a depressão, ela é um primeiro passo para a pessoa cometer esse tipo de tirar a própria vida. A depressão pode ser vamos dizer, um gatilho novamente. Pode ser ou não. Existem pessoas que tiram a própria vida, que não têm depressão, mas a depressão, os maiores índices no mundo de pessoas que tiram a própria vida são pessoas que têm depressão. Então, essa falta de perspectiva, né? Nós temos outros transtornos psiquiátricos que também causam essas ações. Mas eu acho que o mais importante é nós sabermos que a pessoa ela não quer fazer isso. Ela quer acabar com uma dor emocional. Ou ela quer acabar com um padrão de comportamento que nem ela aguenta mais. Então, tem pessoas que chegam ao meu consultório relatando caí de novo, cometi de novo tal coisa, estou chateada comigo, eu tive um surto, e a única forma de eu parar de fazer isso, né, vou falar do transtorno de bipolaridade, né? Então, tem pessoas do borderline também, da personalidade borderline, né? São pessoas que, às vezes, têm surtos, que vão para situações extremas e que depois tem uma ressaca moral, coitados, assim, horrorosa, devastadora. E eles percebem que isso se repete na vida deles. E uma forma que eles veem de acabar com essa ressaca moral ou com essa dor emocional é fazendo esse ato. É como se eles vissem isso como a única saída. E aí eles tentam e não conseguem, não obtêm o que eles pretendem, e aí voltam com essa ressaca moral. Chega a esse ponto. Geralmente, assim, a ressaca moral é quando a pessoa tem um padrão de comportamento. Vou tentar dar um exemplo. Uma pessoa com personalidade border, né? Border são aquelas pessoas que elas têm atitudes muito exageradas. Então, uma pessoa... Vou falar de um exemplo feminino. Uhum. A mulher, ela está no relacionamento e descobre uma traição. E ela vai na casa da pessoa, ela quebra a portaria do prédio, né? Eu tive uma paciente assim, quebrou a portaria do prédio toda, a polícia foi chamada, teve um transtorno, bateu na mulher que estava com o namorado dela, foi levada para a delegacia. 2 dias depois, ela estava mal, chorando, naquela ressaca moral do que aconteceu. Por ela ser border, ela tem vários episódios como esse na vida dela. Então, são vários episódios, não só com relacionamentos, né? Os borders têm mais no relacionamento, mas tem várias fases da vida que a pessoa tem... É como se ela descompensasse, né? Assim, ela vai no extremo e descompensa.
E isso é da personalidade dela. Então, para acabar com isso, a ressaca moral, assim, quando ela cai em si e vê o que ela fez, né, o tamanho, né, do que ela fez, ela quer acabar com isso. E a maneira que ela acha em acabar é retirando a própria vida. Né? Então, tem outros transtornos que levam também a essa ação. Eu acho que o mais importante aí é saber que um outro estigma, quem fala não faz, mentira, faz. Tá? Esse daí é uma outra crença que não é verdade. Se a pessoa fala é porque alguma coisa Tem um mínima ela pode sinal, fazer. tem um sinal ali. Né? E o número está aumentando muito. Então, assim, isso é um dever nosso, né? Enquanto seres que convivem socialmente, divulgar, né? Acolher, falar a respeito, né? Entender que se a pessoa falou, ela está dando um alerta, assim. E o que né? a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Indicando terapia, conversando, dando ouvido, né? Se você não tem não é um ouvido técnico, né? Como de um psicólogo, mas a pessoa, de repente, só o fato dela falar, isso já alivia aquela dor emocional do momento. Essa questão, né, de ter a vontade ou de pensar, de planejar, né, retirar a própria vida, isso tudo, a pessoa, ela fica durante um tempo, depois ela desiste, daqui a pouco volta de novo. Se ela fala com alguém e você ali dá o apoio, conversa com ela, orienta, né, ou procura um psiquiatra, ou procura uma psicóloga, ou sempre que você quiser conversar, vem aqui, conversa comigo, ou as faculdades, né, tem ótimos centros de atendimento de psicologia, né, que são os SPAs. Toda a faculdade que tem psicologia, o curso de psicologia tem um SPA, que são psicólogos formados que orientam, que supervisionam estudantes de psicologia, geralmente a partir do 7º período. Então, esses SPAs é como se fosse um atendimento social. Você consegue consulta psicológica por R$10, por R$20, por um valor social. Tem vários grupos de psicólogos no Brasil, né, instituições que fazem atendimento social. Então, assim, hoje em dia tem uma gama de suporte para essas pessoas, né, e até para depressão. O SUS tem um tratamento para depressão. Então, assim, existe o site do Setembro Amarelo, que é fantástico, você consegue pegar muito material e tem uma lista imensa de lugares onde essas pessoas podem buscar ajuda. Então, assim, o que nós podemos fazer? Propagar essas informações. Né? Eu costumo falar que são informações que curam. Então, o que você está fazendo aqui hoje é propagar informações que podem curar. Então, o que as pessoas podem fazer é divulgar esses tipos de ajuda, que isso certamente vai ajudar bastante essa pessoa que está com essa dor. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento dela. Então, se a pessoa sinalizou, é para dar uma atenção, sim. Não é para, quem fala não faz, se quisesse fazer já teria feito. Isso tudo... Se a pessoa sinalizou, se falou... que eu, por exemplo, nunca, jamais na minha vida falei isso e nem pretendo falar. Por que eu falaria isso? Né? Então, eu acho que é para levar um pouco mais a sério esse tipo de coisa. Tem que levar muito a sério. Muito a sério, porque se falou, é um sentimento, né? A gente tem que sair disso, né? Isso é muito... muito antigo, né? Falar, tá querendo chamar a atenção. Falou, sinalizou. Eu costumo falar que as dores se conversam, né? Então, se uma pessoa fala algo ali, a gente tem que ficar atento, porque às vezes é a dor dela falando. Por que muitos pais de adolescentes estão pegando conversas, né? Chegam no consultório com conversas assustados porque os filhos nunca falaram
sobre isso e pegaram alguma conversa no WhatsApp, falando com um amigo e o amigo também falando que sente a mesma vontade, né? As dores se falam, as dores se conversam. Então, muitas vezes, os adolescentes, eles buscam, e os adultos, eles buscam as afinidades das dores. Então, pegou essa conversa, né? Tem muitos pais que correm para o consultório e falam, doutora, estou trazendo meu filho aqui por causa disso, a minha filha por causa disso. Tem perigo, tem risco, não tem? Ele nunca me falou nada sobre isso. Então, às vezes não pode falar em casa, mas pode falar com um amigo, porque viu uma abertura e tem dores ali se conversando, se falando. É pesado isso, né? A gente fala, dá um sentimento, assim, uma vontade de tentar fazer alguma coisa por alguém que com toda certeza está procurando uma ajuda. Existe um telefone que a pessoa pode ligar. Eu vi alguma coisa assim nessa campanha do Setembro Amarelo, que existe um telefone que se a pessoa... que eu só não tenho o telefone aqui, mas se a gente tiver... A gente vai botar no vídeo aqui o telefone, que se você estiver passando por algum momento, algum desespero, é só ligar que as pessoas estão ali prontas para ajudar. E se você tiver alguém que esteja precisando ouvir coisas do que nós estamos falando aqui agora, encaminhe esse vídeo agora para essa pessoa, que você pode salvar a vida dela. É o Centro de Valorização da Vida, né? Então, são pessoas treinadas para atender essas ligações, pessoas que existe um treinamento ali bem criterioso para poder fazer como se fosse um atendimento psicológico, uma UTI psicológica, né? Então, esse apoio num momento crítico, ele é fundamental. Nossa, gente, olha, a gente já está aqui com mais de 1 hora, né? Prometi que eu não ia tomar muito tempo da doutora, que nós não passaríamos de 1 hora, 1 hora e pouquinho. A gente falou de bastante coisa relativa à depressão, ansiedade, sobre o Setembro Amarelo. Eu queria muito deixar um convite para você, vou te chamar de você, para você voltar aqui, que a gente tem uns assuntos para tratar sobre abuso infantil, sobre violência contra a mulher, que eu acho que daria mais de 1 hora de assunto. Se a gente começar a falar aqui, você tem seus compromissos, enfim. E acho que a gente pode ter uma outra oportunidade, um outro encontro para a gente falar desses assuntos, né? Que estavam dentro da pauta, mas a depressão, a ansiedade rende tanta coisa. E eu acho que esse episódio vai ser especial para ajudar pessoas que estão passando por esses problemas específicos. E aí a gente deixa para um outro encontro, para a gente falar sobre a violência contra a mulher, contra as crianças, que eu acho que é algo que a gente precisa urgentemente falar também. Doutora, eu não tenho palavras para agradecer todo esse conhecimento, tudo isso que você falou aqui para os meus ouvintes, para os meus seguidores. Estou muito, muito, muito feliz mesmo. Aprendi muita coisa, anotei muita coisa aqui. Fico muito feliz com isso. Nossa, muita coisa. Fala um pouquinho sobre o seu consultório, suas redes sociais, aonde as pessoas te encontram para acompanharem esse conteúdo tão rico que você distribui pela internet. Bom, foi um prazer vir, né? Adoro o seu trabalho, já acompanho. E tudo que eu puder contribuir, né, com as pessoas que te acompanham também, vai ser um prazer. Eu acho que essa corrente do bem, né, eu gosto muito dessa linha, né? Aqui eu falei coisas que, de repente, a pessoa... eu falaria para uma pessoa, né, em consultas, umas 5 consultas. Nossa. Então, assim, eu quis trazer esse presente aí, né, para vocês. E sempre que precisar de mim, pode contar. Né? Que bom. Eu tenho uma clínica chamada Espaço Equilíbrio. E no Espaço Equilíbrio é uma clínica onde a gente trabalha, né, como a palavra já fala, a gente trabalha o equilíbrio como um todo. Né? Então, existe todo um trabalho, né, de acolhimento, uma equipe multidisciplinar, de médicos, de terapeutas, tudo para poder trabalhar essa questão do equilíbrio, trazer um pouco de equilíbrio para a vida. O meu Instagram é @doutora_Flávia_Freitas_psicóloga. Vamos colocar aqui no vídeo. E o que eu puder contribuir é só me chamar. É aqui na Barra, né? É no Recreio. Recreio. E uma dica, Carol.
né? Durante a entrevista, eu estava pensando aqui o que eu posso dar a mais para eles, né, sobre depressão. Uma dica importante é postura, né? E a gente falando também sobre essa questão de retirar a vida, né? Uma dica importante. Quando a pessoa, o deprimido, ele olha para baixo, né? Olhar para baixo, aí entra um pouco de programação neurolinguística também, né? Isso daí também são os cientistas que estudaram a linguagem corporal. Olhar para baixo, você está tendo conversa interna. Sempre que você está conversando, né, internamente, a tendência da pessoa é olhar para baixo. Então, para você ter uma ideia, né, o CVV nos Estados Unidos, quando uma pessoa liga para lá e fala que precisa de ajuda, que está pensando em cometer algum ato, a primeira coisa que eles falam, onde você está? Ele fala, vamos supor que a pessoa responda, eu estou no meu quarto. Então, conversa comigo olhando para o teto. Por quê? Porque quando você faz esse movimento de olhar para cima, né, olhar para cima, você começa a criar imagens e estimular o lado criativo do cérebro. Né? O vôlei, aí que vem minha dica de ouro, o vôlei é o melhor esporte para quem tem depressão. Porque o vôlei você tem que ficar atento o tempo todo ao alto, né? Porque a bola vem de cima. Então, é uma maneira física de você mudar algo mental. Então, uma dica, né, para as pessoas que estão passando processos de tristeza, evitem ficar nessa posição. Como é que eu fico? Tá triste? Vou fazer a posição aqui, tá? Fica nessa. Né? Pega, tem isso tudo a gente faz no consultório, né? Pega um lápis, bota na boca. Tenta falar com o lápis na boca. Se a gente botar alguma coisa na boca, a gente vai falar sorrindo, né? O sorrir, outras pesquisas já comprovaram que se você sorrir, você manda uma mensagem para o seu inconsciente e para o seu cérebro de que está tudo bem, mesmo que você esteja passando por uma fase triste. Então, mudar a postura corporal pode alterar emoções e o fisiológico. Então, respiração profunda, né? o trabalhar o estado de presença, praticar vôlei, se policiar e não olhar muito para baixo. Às vezes eu atendo online e a pessoa está olhando para baixo, aí eu falo, olha para cima. Eu brinco muito com meus pacientes, né? Às vezes eu falo que eu faço troncoterapia, porrada-terapia, né? Mas eu falo, olha para cima. Então, isso tudo eu vou ensinando para eles. Então, assim, essas são as dicas de ouro, né, para ajudar no processo. Mas procurar ajuda, né? Procura uma rede de apoio, que isso é fundamental. Você vai ver que você não é um ET, que não é só você que está passando por isso, tem muita gente passando e que existe cura. Existe maneiras de você ressignificar a vida. E ressignificando, você melhora a depressão, você melhora as ideias para retirar a vida, você melhora muita coisa. Tá? Foi ótimo, gente. Estou até emocionada. Fiquei muito feliz. Agora olhar para cima, mais do que nunca, mais vezes, o dia inteiro se bobear, vão achar até que eu sou metida, porque eu vou ficar olhando para cima. Isso é bom. Agora. A gente chama até da postura da Mulher Maravilha, né? Tem uma pesquisa que foi feita também, não sei se você já viu essa pesquisa, né? Pegaram candidatos que iam fazer uma entrevista e colocaram eles numa sala e eles tinham que ficar olhando para baixo, né? Antes de fazer a entrevista. E depois pegaram outros candidatos, colocaram todos eles na postura do super-homem, que é, né, o segurar na cintura, olhar para cima, e da Mulher Maravilha, que é essa também, de abrir, né, o peitoral e olhar para cima. Todos da primeira, que estavam na postura de olhar para baixo, não foram bem na entrevista. Todos da segunda, que fizeram a postura, ficaram mais autoconfiantes e foram bem nas entrevistas. Então, essa postura também, né, da Mulher Maravilha, do super-homem, né, mão na cintura, olhar para cima, que você brincou, né? Uhum. Todo mundo vai achar que eu sou metida. Ela é tão boa que ela é capaz de mudar o estado emocional, mudar a autoestima, interferir aí para melhor na pessoa. Só dicas maravilhosas aqui. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado e aproveitado e aprendido tanto quanto eu. Por favor, encaminhe esse vídeo aqui para quem vocês
acham que está precisando ouvir essas coisas, aprender sobre isso, com toda certeza, para e pensa em 5 pessoas, pelo menos uma ou duas que vier à sua cabeça, precisa assistir esse vídeo aqui. Por favor, vamos fazer essa corrente do bem, como a doutora falou. Vamos fazer com que esse vídeo alcance as pessoas e a gente consiga, de verdade, salvar muita gente que está precisando de ouvir coisas tão boas e aprender para poder sair de uma situação difícil, enfim. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente mais de 1 hora. Muito obrigada mesmo. E na próxima segunda eu volto. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Se você já é inscrito, continue por aqui. Vai lá no Instagram também. A gente vai colocar o @ aqui embaixo. O Instagram é novo, mas é bacana vocês acompanharem. A gente coloca muitos cortes bacanas lá também. E é isso aí, gente. Muito obrigada de verdade. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.